Vamos fazer a leitura. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor Deus, queremos te agradecer por estar aqui em tua casa, podendo compartilhar da tua palavra e poder meditar nessa porção das Sagradas Escrituras. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos as preciosas lições que elas têm para o nosso coração nessa noite. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Acompanhe conosco esses versículos. Então, nós hoje fomos impelidos pelo Senhor a falar sobre esse tema, lares centrados em Deus. E nós tocaremos em 4 pontos dentro da exposição e 4 aspectos de um lar que tem Deus como centro. E a minha oração é que a gente saia daqui hoje com essas lições muito preciosas que vão nos ajudar a ter um lar assim, se nós ainda não temos. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é que um lar centrado em Deus tem uma mulher submissa ao marido como ao Senhor. E aí são os versículos 22 a 24 que nós lemos. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tratando sobre os deveres conjugais, aponta que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. E o aspecto de submissão que observamos quanto ao Senhor é que nós nos submetemos ao Senhor porque confiamos nele. Essa é a primeira questão que eu quero deixar muito claro. Então nós nos submetemos ao Senhor, nós somos submissos ao Senhor porque confiamos no Senhor. Mas não somente confiamos no Senhor, também nos submetemos a Ele, cremos nele por causa do seu grande amor. Então nós também somos submissos ao Senhor porque sentimos, somos alvo do seu amor. Então a relação conjugal que tem Deus como centro, além de outros pilares, apresenta esses dois, a confiança e o amor. Então a submissão, quando essas duas características existem, sem essas duas dificilmente teremos submissão. Mas submeter-se não é colocar-se de modo inferior, de modo algum. Dizer, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, quer dizer que ela ficará debaixo dos pés do seu marido. Pelo contrário, submeter-se é compreender o papel e o ministério masculino no lar. É sobre isso que Paulo está querendo dizer. Nós somos pessoas que diante de Deus somos todos iguais, mas dentro do lar cada um tem sua função. Então, o que ele quer estabelecer quanto aos deveres conjugais é que a mulher vai ter o seu papel e o homem vai ter o seu papel. E dentro desses dois papéis, um deles é que a mulher respeite o papel, compreenda o papel do seu marido.
e ofereça condições para que ele exerça esse ministério masculino corretamente e completamente. Não é nada demais tocar nesse assunto, mas acho que quase todos nós já sabemos sobre ele. Nós temos sido invadidos por ideologias mundanas que agora se travestem com o rótulo cristão. E me permitam dizer que não há nada semelhante, isso não existe, ao feminismo cristão. Mas ele tem entrado em determinadas searas, em determinados arraiais evangélicos e tem feito grandes estragos. Porque a noção de submissão que se passa dentro desse escopo chamado feminismo não é o bíblico. Porque, como eu falei, submeter-se não é se colocar de forma inferior. E você não precisa, para ser uma mulher cristã, que você seja colocada como a principal. Você vai ser uma mulher cristã tendo Deus como principal. E isso é libertador quando você compreende. A mulher cristã precisa compreender que nem ela precisa ser cabeça, e o seu marido é cabeça da casa, mas ele respeita as ordens do cabeça maior, que é Cristo. Então, quando o marido é líder, é cabeça da casa, seguindo as ordens do cabeça da igreja, que é Cristo, essa mulher se submete a Cristo. Então não há dificuldades em compreender, seguir as ordens de Cristo. Agora, esse feminismo cristão, bem entre aspas, porque ele de fato não existe, ele faz com que as irmãs se sintam constrangidas a manifestar algo que não foi preparado para elas. Uma posição de superioridade acima de todas as outras funções, inclusive eclesiásticas. Então, da mesma forma que não há qualquer coisa do tipo feminismo cristão, nós temos como ponto pacífico em pelo menos grande parte das igrejas cristãs que não há algo como ministério pastoral feminino. E isso não é problema. Quando nós também compreendemos, e também isso é igualmente libertador, que nós não precisamos de títulos para pregar o Evangelho. Se eu não fosse pastor, eu ainda assim seria chamado a pregar o Evangelho. Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Seja eu pastor, seja eu presbítero, seja eu diácono, seja eu missionária da igreja, seja eu a líder das mulheres, da sociedade feminina, seja eu líder do departamento infantil, seja eu líder do conjunto de louvor, seja eu membro da igreja. Eu tenho responsabilidade, enquanto crente, enquanto servo de Deus, de pregar o Evangelho. E o fato de que muitas vezes isso é muito massificado, a necessidade de títulos para que nos sintamos importantes e participantes da obra do Senhor, faz com que também algumas irmãs se sintam um pouco inferiores se ostentarem apenas o título de missionárias. Mas quanto fomos abençoados pelas vidas de grandes e tementes missionárias. E isso é muito suficiente. Nós vemos que em todas as situações, sejam elas do lar, sejam elas eclesiásticas, mulheres submissas a Deus e também a seus maridos, são bênçãos nas mãos do Senhor. E são produtivas no trabalho que Ele assim o propôs. O versículo 23 diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então a mulher é guiada, é liderada pelo marido, assim como a igreja é por Cristo. Nós nos reunimos em nome de Cristo, nos reunimos lendo, meditando e buscando praticar a palavra dele, que tem ele como centro. Então, da mesma forma que a igreja é conduzida por Cristo e pela sua palavra, assim deve ser no lar a mulher sendo conduzida, liderada por seu marido. Mas é óbvio também que isso só é possível quando o marido compreende as Escrituras. Ela não será bem liderada e não será bem guiada
se esse marido não for um marido temente a Deus. As suas orientações só serão certas, só serão adequadas, só serão benéficas ao lar, se ele for conduzido por Deus. Veja que em momento algum eu considero ou coloco o homem como sendo parte principal do lar, mas sempre Deus como parte principal do lar. Porque se o homem, mesmo tendo a função de cabeça, não for temente ao cabeça, que é Deus, então esse lar será completamente acéfalo. Não terá qualquer produtividade e a liderança que ele vai tentar exercer naquele lar. Mas mais à frente nós vamos ver como se dá essa liderança. Mas, por ora, basta dizer que, como liderada, a mulher precisa ouvir e considerar o que fala o seu marido. Por mais que, em alguns momentos, a sua intenção seja divergente, mas sempre é bom ouvir as orientações que ele recebe da parte de Deus. Assim é na nossa vida, quando nós queremos ir para determinados locais, queremos direcionar os nossos projetos de vida a determinadas questões e Deus nos leva a posicionamentos totalmente diferentes. Então, da mesma forma que Deus nos leva a cumprir o seu propósito, o marido deve levar a sua esposa a cumprir o propósito de Deus dentro do lar. Essa é a liderança, pelo menos primariamente, que ele deve exercer dentro de casa. Então, se guiados, se centrados em Deus, nós tomarmos decisões, vamos glorificar a Ele e seremos bem-sucedidos juntos. Essa sujeição é em cada área da vida. Ele diz aqui, assim como a igreja está sujeita a Cristo, versículo 24, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando fala em tudo, parece que você não tem mais qualquer tipo de espaço. Parece que agora você perdeu sua vida e que agora seu marido vai lhe dominar para sempre. Isso parece que deixa as irmãs um pouco temerosas quando escutam esse tipo de coisa. Mas mulheres crentes devem perceber que essa sujeição é em cada área da vida, mas ela é limitada, ela é balizada pela palavra de Deus. Não quer dizer que seu marido tem poder irrestrito sobre todos os pontos da sua vida e vai dominá-la com mão de ferro e fazer você cumprir a vontade dele em detrimento da vontade de Deus. Então, se essa sujeição é limitada pela palavra de Deus, mulheres crentes casadas com incrédulos terão dificuldade em se submeter à liderança masculina no lar, por não verem nas orientações do marido reflexos das Escrituras. Por isso que sempre que temos a oportunidade de conversar com alguém que está às portas do casamento, nós pedimos que ela observe muito bem se há um compartilhamento da mesma fé. Porque é assim que o lar vai caminhar bem, vai ser bem sucedido, quando essa mulher crente escuta orientações de um homem que é crente. Em determinadas situações a gente vai entrar em crises, em conflitos. Determinados contextos vão nos levar a tomar decisões precipitadas, que vão causar certas consequências. Mas se o homem para e diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda para abrir os olhos de minha esposa para a realidade que vamos enfrentar, é diferente de um homem que diz, deixe que eu vou tentar resolver da maneira que eu puder. Não é pelo braço, não é pelo entendimento, é pela palavra do Senhor que nós conduzimos as nossas vidas e precisamos conduzir as nossas casas. Mas veja só que, temendo desagradar a Deus, mulheres crentes que são casadas com incrédulos vão desagradar os seus maridos. Não vão ouvir o que eles vão dizer, vão, entre aspas, desobedecê-los, na falta de uma palavra melhor. E os conflitos vão surgir naturalmente. Eu disse que você fizesse isso. E ela vai dizer, mas isso contraria a vontade de Deus. Isso não interessa, foi o que eu falei, é a minha palavra. E ela vai dizer, mas eu sigo a palavra de Deus. Choque. Ao invés de compartilhar a fé,
um choque, como se fossem dois polos positivos se repelindo. Eles não vão ser complementares, eles vão ser divergentes o tempo todo. E é natural que os conflitos surjam, e com muitos e muitos conflitos, o que o mundo diz para a gente? Se não der certo, separa. E é isso que alguns, até mesmo cristãos, têm abraçado. Se não der certo, cada um para o seu lado, e o importante é ser feliz. Não, o importante é ser feliz seguindo a Cristo. Ser feliz sem Cristo não é felicidade. Então, mulheres crentes casadas com homens crentes regenerados entendem que os seus maridos buscam viver junto com elas os preceitos divinos e promover a glória de Deus. Essa é a grande diferença. Mas, num segundo ponto, eu quero falar que um lar centrado em Deus tem um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dos versículos 25 a 33, quando ele começa dizendo: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. No lar centrado em Deus, o homem assume a sua grande responsabilidade em, primeiramente, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esses 3 versículos são o maior peso sobre os ombros de um homem dentro do lar. A sua responsabilidade, meu irmão, não é primeiramente alimentar fisicamente sua esposa, mas alimentar espiritualmente. Não adianta estarmos com estômagos forrados e a alma totalmente vazia. E dentro do lar você pode ter o seu celeiro completamente cheio, abastecido para meses e meses. Mas nas horas de crise, aquilo que está lá dentro daquela despensa não vai resolver. Se dentro de você não tiver abastecido da palavra de Deus e das soluções que ela apresenta para essas crises. Então, com essa analogia ao amor divino pela igreja, nós podemos concluir que o amor do homem por sua esposa tem pelo menos 3 pontos a serem destacados. É um amor incondicional, é um amor compromissado e é um amor sacrificial. O homem salvo por Deus e orientado pela palavra de Deus ama a sua esposa incondicionalmente, porque devota o seu amor a ela quando tudo está bem, mas também quando tudo está diferente do ideal. O homem que realmente faz parte de um lar que é centrado em Deus, ele não ama sua esposa somente quando ela está bem-humorada, somente quando ela está aceitando as suas opiniões, somente quando ela está disposta a caminhar mais 2 milhas com ele. Ele ama a sua esposa em todos os momentos. Pastor, isso é difícil, né? É. Porque tem momentos em que a gente se irrita, que a gente se ira, que a gente fala grosseiramente com a nossa esposa e depois a gente cai em si e diz: não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas saiu. A gente não pensou, mas falou. E a palavra que é lançada muitas vezes vai criando ali uma pequena raiz, muito amarga. E que quando não é trabalhada, não é resolvida, ela vai crescendo e vai tomando vulto e uma hora aquilo estoura. Nós precisamos compreender que amar incondicionalmente só é possível quando a gente compreende o amor que Deus teve por nós e tem por nós. E amar a esposa incondicionalmente é olhar para ela do jeito que ela estiver todos os dias e dizer: por mais 24 horas eu vou amar você do jeito que Cristo amou a igreja. Ah, mas ela não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Hoje ela já começou o dia trazendo problemas. Ela só aponta as falhas, ela não aponta as soluções.
Ela é muito nervosa, ela é muito precipitada, ela não me escuta, ela não é submissa. Mesmo assim, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não existe condição para isso. Paulo não está dizendo, marido, ame cada um a sua mulher quando ela estiver bem. Marido, ame cada um a sua mulher quando ela contribuir financeiramente para o orçamento doméstico. Marido, cada um ame a sua mulher quando ela for perfeita aos seus olhos. Não. Ele está dizendo, cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o tipo de amor que a gente precisa ter para com as nossas esposas. A gente não depende de condições perfeitas, de clima, de temperatura e pressão para amar as nossas esposas. A gente o faz porque isso faz parte do nosso ministério. Nosso ministério enquanto homens no lar. Romanos 5:8 nos traz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Cristo por nós foi incondicional. Olhar para nós e nos ver pecadores, transgressores, distantes do ideal preparado por Ele. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Ele não nos amou também dizendo, eu vou amar a Ele porque eu sei que em determinado momento da história ficou determinado por mim mesmo que Ele crerá no meu nome. Não, Ele ama a todos. E isso é muito forte porque nós vemos pessoas que zombam do nome de Deus. E porque elas não são fulminadas instantaneamente quando pronunciam palavras grosseiras contra Deus? Porque Ele as ama. Não tem outra explicação. E porque elas são alvo da graça comum de Deus. Porque se assim não fosse, certamente seriam fulminadas. Se Deus ama até quem não o ama, porque nós vamos escolher os momentos em que vamos amar nossas esposas. Temos que amá-las. Mas não vamos usar o termo temos que amá-las. Amemos. Simplesmente amemos. Porque o temos que amá-las parece que é uma obrigação. Mas o simplesmente amar é espontâneo, flui de um coração que sabe o que é o amor de Deus. É esse que precisa ser derramado também para amar a sua esposa. O amor de Deus não dependeu do nosso estado, da nossa condição. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós temos a responsabilidade de amar as nossas esposas de tal maneira que se assemelhe com o que Cristo fez por nós, independente de quem nós éramos. É um amor compromissado como o de Cristo, além de ser um amor incondicional, porque Ele demonstra seu amor para conosco também nos guardando do mal, também nos afastando das tentações. Ele firmou um compromisso conosco e disse que estaria conosco todos os dias. Não somente enviando discípulos numa ordem, numa grande comissão, mas nós entendemos que Ele está de fato conosco todos os dias. Nós experimentamos a presença dEle, nós sentimos a presença dEle e sabemos que Ele é compromissado em nos guardar. Tanto é que enquanto nós dormimos, Ele continua trabalhando em nosso favor. Então o amor de Deus é compromissado. Nós estamos dormindo, nós não sabemos o que acontece do lado de fora das nossas casas, mas porque nada de mal nos acontece, porque o compromisso de Deus é em guardar as nossas vidas. Ele nos afasta das tentações, Ele nos santifica dia após dia, Ele nos mantém puros para que nós possamos ser achados dignos, santos e inculpáveis na sua presença. Então, o nosso compromisso de amar as nossas esposas inclui guardar o coração delas de sentimentos ruins provocados por nós mesmos. Se eu preciso apresentar minha esposa santa diante de Deus, eu devo evitar a todo custo fazer algo que provoque nela um sentimento ruim por minha causa. Dormir com raiva, guardar mágoa,
ressentir algo que eu fiz há determinados anos, sem que aquilo seja trabalhado e seja perdoado, sem que ela se sinta livre para viver a sua vida cristã sem aquele peso. É minha responsabilidade, então, guardar o coração dela desse tipo de sentimento, zelar pela sua vida cristã. É chegar para a esposa e dizer: você tem lido pouco a Bíblia, você não tem orado como convém, você está deixando muito tempo para determinadas atividades e pouco tempo para Deus. Qual é a prioridade da sua vida? Você precisa estabelecer isso, e que fique muito claro que a prioridade de um lar centrado em Deus é servir a Deus, é agradar a Deus em todas as coisas. Então, zelar pela vida cristã delas, também pelo seu exemplo. Não adianta você chegar e dizer: minha filha, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia mais, se você não faz. Então, é zelar sendo exemplo, é cuidar sendo exemplo, é guardar o coração dela também sendo exemplo, para você não ferir o coração dela e não gerar sentimentos ruins. Buscar orientá-las segundo o que prescreve as Sagradas Escrituras. E é um amor sacrificial, porque ao se basear no amor de Cristo pela igreja, nós compreendemos que, se for necessário, nós temos de dar a nossa vida por elas. E como é bonito escutar relatos de maridos que às vezes nem são tementes a Deus, mas fazem coisas maravilhosas pelas suas esposas. Uma esposa que tem problemas renais e o esposo doou o seu rim para ela. Uma esposa que perdeu parte dos seus movimentos, mas o esposo está do lado da cama, cuidando dela. Sacrificialmente. Tem pessoas que vão dizer: ele está perdendo a juventude dele por conta dela. Ele está perdendo grandes oportunidades por conta dela. Ele perdeu parte daquilo que ele tinha e que ela já não tinha mais. Por quê? Por que se sacrificar tanto? Por que dar tanto, se às vezes talvez ele nem receba em troca, ele não receba um retorno disso? Deus nos ama pedindo retorno de nós, esperando o retorno de nós. Nós precisamos retribuí-lo com a nossa obediência, com a nossa adoração, com o nosso compromisso em viver para a sua honra e glória. Mas ele não vive a esperar um passo meu para que ele se sinta adorado e glorificado. Ele é autossuficiente. Mas, quando nós olhamos esse tipo de palavra sendo dirigida a determinados homens, nós compreendemos por que as pessoas querem viver sempre esperando algo em troca, algo de volta dos outros, e não simplesmente amam, e não simplesmente se doam, se entregam, e que isso seja suficiente. O sentimento de estar correto diante das Escrituras, o sentimento de fazer o que Deus o ordenou a fazer, isso deveria bastar. Se entregar sacrificialmente à esposa não deve ser algo pesado, mas deve ser abraçado por nós como nossa missão de vida. Se ela precisar, eu dou a minha vida por ela. Até porque eu não teria vida se Cristo não tivesse dado a dele por mim. Nós temos que batalhar para que nada falte a elas. Nada. Desde a moradia, a alimentação, mas também ao carinho, à presença, à assistência, à dedicação, à valorização. A sua entrega sacrificial pode se dar durante 8 a 10, 12 horas de trabalho por dia para você colocar comida em cima da mesa da sua casa. Mas às vezes o que a sua esposa quer não é uma cesta básica, é o seu ouvido. Às vezes o que ela quer não é saber que a conta da Cagepa da Energisa foi paga naquele dia. O que ela quer é que você sente do lado dela e ofereça o seu ombro. Às vezes o que ela quer não é que você apresente um bilhete de uma viagem para o exterior e dizer: estamos bem de vida, podemos fazer essa extravagância. O grande sacrifício que às vezes ela quer que você faça é, depois de chegar muito cansado,
sentar com ela e conversar durante 2 horas só para escutar aquilo que ela quer dizer a você, compartilhar com você, seja de alegrias, de tristezas, de problemas, de necessidades que ela tem. É incluí-la no seu projeto de vida e sacrificar certos objetivos pessoais em nome do bem comum. Amar sacrificialmente é às vezes dizer, eu vou dar um passo atrás no meu projeto pessoal, porque eu não tenho mais projeto pessoal, eu tenho um projeto familiar. Então não adianta eu estar bem se a minha casa não estiver. Não adianta eu concluir aquelas minhas aspirações pessoais se eu não também abranger o restante da minha família dentro desse projeto. Amar a esposa é amar a si mesmo, diz o versículo de número 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A alegria dela é a sua alegria. Quando você fala amar a esposa é amar a si mesmo, é aquilo que faz a alegria dela, faz a sua alegria também. A conquista dela é a sua conquista, mas a dor dela também é a sua dor. E a tristeza dela também faz marejar os seus olhos. Se é uma só carne, o que dói nela, dói em você. Mas o que faz ela ficar alegre, contente, satisfeita, deve satisfazer você também. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, diz o versículo 29. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas alimenta física e espiritualmente. E dele cuida, como Cristo faz com a igreja. E como é que Cristo faz com a igreja? Como cuida da igreja? Como cuida do seu corpo? Protegendo do mal. Eu tenho certeza que se você ama a sua esposa, pelo menos 1% como Cristo amou a igreja, você morre de medo de que algumas coisas possam acontecer com ela quando ela sai para resolver alguma coisa no centro. Que parece uma coisa boba. Mas ela sai de casa e você fica preocupado até a hora dela chegar. Porque você não sabe o que está do lado de fora. Então você cuida. Não é que você vai sufocar. De preferência você não vai passar isso para ela. Mas dentro do seu coração você só fica em paz. Quando você vê que ela foi e voltou tranquila. E aí o sentimento dela também. Meu marido foi e voltou tranquilo do trabalho. Mais um dia se passou, Deus cuidou de cada um de nós. Tudo está bem, porque Deus é o centro do nosso lar. Então, num lar centrado em Deus, o marido cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja, protegendo de todo o mal. Às vezes ele é até intransigente em determinadas coisas, mas porque ele busca que ela não passe por aquele mal, que ela não corra determinados perigos. Ele busca encaminhá-la de acordo com os sábios conselhos da palavra. Nós somos membros do mesmo corpo, ou seja, nós estamos todos unidos a Deus através do seu Espírito. Mais uma vez, essas coisas só são possíveis quando o mesmo Espírito que habita na esposa é o Espírito que habita no marido. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito, mas se não for no mesmo Espírito, isso não acontece. Paulo cita no versículo 31, texto de Gênesis 2, 24, para expressar a ideia de que o compromisso firmado entre marido e mulher não é somente duradouro, mas ele foi feito para ser eterno. E o que ele cita aqui? Por essa razão deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Eu tenho certeza que você passou pelo menos pelo início do ensino médio. A maioria já terminou, mas talvez os mais jovens ainda não terminaram o ensino médio. Mas você participou de algumas aulas de física e você foi apresentado a uma das teorias que diz que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. É por isso que nós não somos mais 2, e sim 1.
Não são duas cabeças governando uma casa. Não são duas pessoas com projetos diferentes que agora vão tentar adequar para uma melhor condução. Não são duas metades que se juntam para formar um todo. Se não formos completos em Deus, não seremos completos em casa. E a nossa metade nem serve para Deus e muito menos para o nosso cônjuge. Duas metades podem até formar um círculo, geometricamente falando. Mas duas vidas pela metade não formam uma só carne, no sentido que a palavra nos expressa. São dois inteiros que se unem e formam uma coisa só. Não existe mais o meu projeto, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, as minhas rendas. Existem as nossas coisas, o nosso carro, a nossa casa, a nossa vida. E perceba que as minhas é primeira pessoa, mas não é essa primeira pessoa que Deus quer. As nossas continuam sendo primeira pessoa, mas agora é um plural. São dois representando uma só coisa. Então, não foi firmado só para ser duradouro. Eu não caso para dizer assim, eu vou deixar meu pai e minha mãe, mas eles estão lá, eles estão vivos, eles ainda têm a casa deles. Daqui a uns 10 anos, se a coisa apertar, eu posso voltar para lá. Não é isso. Não é eu vou casar hoje e se minha esposa não for submissa a mim como a Cristo, então eu vou voltar para a casa da minha sogra e dizer, vim devolver, porque ela não fez o que deveria enquanto minha esposa. O contrário vale também. Não foi feito para durar 10 anos, não é um contrato simplesmente, por mais que haja um contrato social chamado casamento civil, que pode ser com comunhão parcial ou total de bens, ou com separação total de bens. Isso é para a sociedade, mas para Deus o que vale é que os dois se juntaram e são uma só carne, e uma só carne não dá para dividir. Você não vai tirar o braço para que aquela pessoa volte a ser uma, separada de você. Se você entende o que é casamento, se você entende o que é a junção de um homem com a mulher, sendo os dois uma só carne, você entende que não dá mais para retirar de dentro de você o que foi colocado por Deus. Um amor por aquela pessoa como o amor que você sente por si mesmo. E que só pode ser possível quando você entende que Deus te amou profundamente, independente dos seus defeitos. Como também é dito em Mateus 19, 5 e 6, nós já não somos dois, mas somos uma só carne. Então, o que Deus uniu, ninguém separe. E não vamos cair naquela história de dizer, eu separei porque não foi Deus que uniu, fui eu que quis. Não. Deus quer que sejamos felizes no nosso casamento. Mas para que sejamos felizes no nosso casamento, precisamos que o nosso lar seja centrado em Deus. Se o centro for Deus, a gente não somente passa 10, 20, 30 anos, mas a gente chega ao ponto que realmente Deus quer, até que a morte nos separe. É isso que deve acontecer com todos os casamentos. Nada além da morte deve nos separar. Lares centrados em Deus, então, não se desfazem por incompatibilidade de gênios. Até porque, meu irmão, quando você casou, você já sabia quem ela era. A não ser que você casou no dia seguinte que você conheceu a pessoa. Se isso não aconteceu, então você sabia quem era a pessoa. Se você passou, como eu, quase 3 anos, então você conhecia mais ou menos. É fato que quando você passa até bodas de ouro, você não conhece a pessoa totalmente. Todo dia vai ter uma novidade. A gente não se conhece por completo, quanto mais aquela pessoa que se juntou a nós. Mas o que eu quero dizer é que não é desculpa o fato de que ela é cabeça dura. Ela faz as coisas de um modo que eu não acho que isso seja interessante. Você deve amar apesar
de, e não amar por quê. Você não ama uma pessoa porque ela é bonita, até porque o tempo passa e ela pode não ficar tão bonita quanto era antes. Você não ama uma pessoa porque ela é rica, porque pode uma crise acontecer, como no ano passado, e você perde tudo. E o amor acabou porque o dinheiro acabou. Você não pode amar uma pessoa porque ela é gentil e educada, porque nos momentos de crise ela pode se tornar um leão junto de você. Você não pode amar as pessoas porque determinadas condições são satisfeitas, mas amá-las apesar dos seus defeitos, apesar de ser um pouco chato, apesar de ser um pouco intransigente em determinadas coisas, apesar de ter um gosto muito diferente do seu. Mas se algo os une, que é o amor, a palavra de Deus, o amor a Deus, a vontade de glorificá-lo acima de qualquer coisa, então dura, então perdura, se eterniza de fato. Desencontro de agenda também não tem nada a ver. Eu tenho essa experiência que, se fosse por desencontro de agenda, talvez eu não tivesse casado. Os momentos que eu tinha antes do casamento com minha esposa eram muito pequenos. Tinha dias que a gente se encontrava durante 15 minutos. Eu não sei como é que uma pessoa pode conseguir estabelecer um relacionamento durante quase 3 anos se vendo tão pouco. Mas quando o tempo é de qualidade, a coisa funciona. Pode desencontrar a agenda, pode ter pouco tempo, você pode só encontrar no fim de semana, porque durante a semana o trabalho é muito corrido, mas isso não é motivo para que você se aparte. Também não é motivo qualquer outra desculpa pós-moderna para a nossa dureza do coração. O mesmo texto, Mateus 19, 5, 6, no versículo 7 começa a falar que Moisés deu a permissão para a carta de divórcio por conta da dureza do vosso coração. Qualquer coisa que a gente falar para justificar o fato de que a gente não quer mais o nosso cônjuge é dureza do nosso coração. É porque o nosso coração ainda não foi totalmente transformado por Deus. Porque se a gente realmente foi transformado por Deus, a gente vai perceber, e quem eu era? Para agora estar falando determinadas coisas de outra pessoa. O que eu fazia contra Deus para que agora eu venha cobrar determinados comportamentos? Eu era um perdido, eu era um morto. Mas hoje eu vivo porque Ele me salvou. Então, nós fomos unidos por Deus, nós temos Ele como centro dos nossos relacionamentos e sustento do nosso lar quando as tempestades vêm. Não tem essa história, mas a gente é muito diferente. Se você tivesse um irmão gêmeo, você seria diferente dele. Quanto mais da sua esposa, quanto mais do seu esposo. Nem por isso você deixa de conviver com as pessoas. Então, lares centrados em Deus, até aqui nós podemos concluir que são aqueles em que o marido ama a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trata o seu marido com todo respeito, em resposta ao mandado do Senhor e ao amor que lhe é devotado. Mas por último, um lar centrado em Deus tem filhos que honram pai e mãe. Por último, pelo menos nessa formação, já falamos das mulheres, dos homens, mas agora os filhos. Versículo 1 a 3 do capítulo 6 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, filhos que são criados em lares centrados em Deus são filhos obedientes. Primeira coisa. Obedientes a Deus. Obedientes à palavra de Deus e, consequentemente, obedientes a seus pais. Veja que desde o começo a gente tem falado que o marido é o cabeça do lar e a sua esposa deve estar submissa a ele, no sentido de ouvir a orientação que ele recebe de Deus. Os filhos vão ser obedientes quando são criados por mulheres que são submissas a seus maridos, porque ouviram as orientações que eles receberam de Deus. Automaticamente esses filhos não são somente obedientes a seus pais, mas são obedientes a Deus. Então, tudo o que nós falamos a respeito do lar não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Mas a grande responsabilidade é estar centrado nele. Então, a colocação de Paulo para os filhos é que eles procedam dessa maneira, sejam obedientes.
para com seus pais, pois isso é justo, isto é correto, é o modo correto de se comportar. É assim que crentes agem em relação aos que dedicaram tempo e oração nessa tarefa sublime de criação de filhos. Honrar pai e mãe se faz necessário mesmo que seus pais não sejam aquilo que você sonhou para si. É fato que ser filho de pais cristãos é muito mais tranquilo. Você recebe realmente palavras que são vindas da parte de Deus. Quando eles dizem não faça determinada coisa, siga por aqui, isso é melhor para você, eles de fato não só estão querendo acertar, mas eles estão querendo lhe levar no caminho de Deus. Mas mesmo que eles não sejam o modelo ideal, você precisa honrar a seu pai e sua mãe. Mas meu pai não é um crente, meu pai não entende o evangelho. Se você não honrá-lo, talvez ele nunca entenda. Se você não for obediente a ele, não o fizer com que ele se sinta prestigiado na figura de pai, talvez ele nunca queira saber do Deus que você diz servir, mas seu comportamento mostra exatamente o contrário. Então, aceitemos como nossos pais são. Oremos por eles, aproveitemos o tempo que nós temos ao lado deles e vamos aprender de Deus, com os que são guiados por ele e foram iluminados pela luz do Evangelho. Se seu pai não é crente, enfim, é sua responsabilidade agora pregar para ele. Chega um momento da vida em que parece que as funções vão começando a se inverter. Os pais que cuidaram agora são cuidados. E nesse momento que eles são cuidados, nada melhor do que você cuidar deles, ensinando a palavra de Deus para eles, se assim for necessário. Mas se eles já forem iluminados pela luz do Evangelho, continue aprendendo deles, continue ouvindo o que eles têm a dizer, porque é importante. Além de ser justo, a obediência e a honra nos faz ser prósperos sobre a face da terra. O que está querendo dizer aqui de ter vida longa sobre a terra não necessariamente quer dizer que você vai viver 100, 120 anos, até porque a nossa vida sobe até 70 anos, ou no máximo 80, e o que passar disso é câncer e enfado. O vigor já não é mais o mesmo, e nós não queremos ficar aqui até a eternidade, pelo menos não da forma como estamos, sem que haja a transformação de todas as coisas, sem que essa criação seja restaurada. Tudo nos irá bem no fim das contas quando nós reconhecemos a importância dos nossos pais e ouvirmos os seus conselhos. Ter vida longa sobre a terra não é uma questão cronológica, naturalmente ou necessariamente, mas lembre-se, os filhos de Deus, a eles está reservada a eternidade com Ele. Ou seja, se eu sou filho de Deus, o que meu Pai tem reservado para mim é a eternidade junto com Ele. Para que eu possa ver, para que eu possa receber essa eternidade junto com o Pai, eu preciso honrar o meu Pai terreno. Um lar centrado em Deus, meus irmãos, por último, fortalece a igreja local. No versículo 4, nós temos: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A minha versão é a Nova Versão Internacional, mas se a sua é a revista atualizada, certamente tem. Mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que é que significa isso? O sentido de não irritar os filhos é manter o canal de comunicação sempre aberto. Porque às vezes você quer acertar, e você quer acertar tanto que você pressiona o seu filho a fazer algo que é sua vontade e não a de Deus. A seguir o que você quer para a vida dele e não o que Deus quer para a vida dele. Eu sou favorável a que nós valorizemos todas as profissões, porque cada uma delas tem a sua importância. Mas é fato que a sociedade, principalmente a brasileira, dá privilégios e maiores importâncias a determinados ofícios. E às vezes a gente olha para o filho e diz assim: eu queria tanto que você fosse isso, eu queria tanto que você fosse aquilo. O meu sonho era ser isso, como eu não consegui, eu quero realizar meu sonho em você. Não foi isso que você foi chamado a fazer. Você foi chamado a fazer com que o seu filho glorifique a Deus, seja onde ele estiver, realizando o trabalho que realizar, tudo para a glória de Deus, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Desde você
ser o encarregado dos serviços gerais, até você ser responsável pela maior multinacional presente nesse país. Você foi chamado para glorificar a Deus. Seus pais devem respeitar isso e fazer com que você seja conduzido para esse tipo de atitude. E não irritar seus filhos e dizer, mas eu quero que você faça isso. Mas não é a vocação do menino. A menina não quer saber nada com isso. Deixa ela ser feliz na ocupação que ela tem aptidão. Ela vai ser muito mais feliz, vai glorificar muito mais a Deus, sem resmungar cada dia que ela for para o trabalho e bater o ponto dela. E manter o canal de comunicação sempre aberto é importante porque você vai precisar orientar e corrigir os seus filhos em amor. E como é que você vai corrigir em amor se primeiro você foi na pancada? Não é que eu seja a favor daquela lei esdrúxula da palmada, mas o que eu quero dizer é que se nós pesarmos demais a mão, errarmos na medida da nossa correção, esse canal de comunicação fecha. Você pode até falar e seu filho está olhando para você e diz que está escutando o que você está falando, mas na cabeça dele passa inúmeras outras questões. E você está o orientando e ele não está nem aí. E você não pode nem dizer que ele o escutou por educação, porque ele não vai considerar o que você falou. Se o canal de comunicação não estiver realmente aberto, corrigir e ensinar em amor será muito difícil. Quando nós somos arguidos amorosamente, nós revemos a nossa posição e os nossos conceitos. Se alguém chega para a gente e diz assim, olha, você está equivocado nisso, dá para você olhar por esse outro prisma, por esse outro lado, olhar de uma forma diferente, você reconsidera. Mas se alguém chega para você e diz assim, você está errado, é porque você não sabe nada. Eu sabia que você não sabia disso aí. Você é muito ignorante. Criou-se uma barreira, criou-se um muro de separação entre você e a pessoa que lhe corrigiu. Então, quando exasperados pelas grosserias dentro do lar, nós vamos nos fechando, nos isolando. E o que os nossos pais dizem não faz mais sentido, não tem importância. Se cauteriza dentro da mente da gente os erros que a gente comete. E eles se tornam normais, corriqueiros, extremamente prejudiciais. Lares centrados em Deus têm filhos que ouvem os pais, porque esses não os provocam a ira. Antes, os criam na disciplina e na demonstração do Senhor. Lares assim ajudam, fortalecem a igreja local. Evita-se muito transtorno interno e externamente quando você tem lares estruturados formando a igreja. Ou seja, quando você tem lares bíblicos dentro da igreja. O lar estruturado não é simplesmente porque você tem ali a presença de um pai, a presença de uma mãe e a presença de vários filhos. Porque pode ser cada um para o seu lado quando chega em casa. Aqui você pode até formar as cadeiras para o conjunto familiar. Quando chega em casa, é um no seu quarto, o outro no outro quarto, o outro pega o celular e vai para a sala, o outro fica com as pernas encostadas no sofá e olhando para qualquer coisa, o outro vai para o computador e ali se fecha, bota um fone de ouvido e ninguém fala com ninguém e às vezes nem na hora da refeição você se junta mais. Você bate na porta do seu filho e coloca o prato por baixo. Por quê? Porque ele está jogando, porque está estudando, porque está fazendo qualquer outra coisa. Perdeu-se isso. Mas um lar estruturado é aquele lar que segue o padrão bíblico. O padrão que nós temos de pessoas que sabem se sujeitar umas às outras. Pessoas que entendem o papel umas das outras dentro do lar. Pessoas que ouvem a orientação de Deus através daqueles que foram colocados para orientar dentro do lar. Evita-se muita coisa. Não há boa estrutura familiar fora dos padrões da palavra de Deus. Você pode até dizer, mas tem um vizinho meu que pense num lar exemplar. Pense numa casa assim que dá gosto de ver a forma como eles se tratam. Eles são tementes a Deus? Não. Deixa acontecer o primeiro problema e você vai começar a ver como eles se tratam de verdade. As palavras grosseiras serão dirigidas, a dureza do coração vai ser demonstrada, Deus não vai ser glorificado na vida deles. Não existe estrutura familiar fora dos padrões da palavra de Deus. Então, mulheres que se submetem aos seus maridos como ao Senhor, maridos que amam suas esposas como Cristo amou a igreja, filhos que honram pai e mãe, certamente vão se sujeitar aos seus irmãos.
vão ter condições de se aconselhar mutuamente em toda sabedoria, vão carregar os fardos uns dos outros, vão se alegrar com os que se alegram, vão chorar com os que choram. Além disso, os lares centrados em Deus produzem crentes conscientes de que a finalidade das suas vidas é o louvor da glória de Deus. E parte disso é o ato de se apresentar santa e irrepreensivelmente na sua presença. Então, que nossos lares tenham a Deus como centro e que Ele nos abençoe e nos guarde de todo mal. Amém, meus irmãos?